Felps Oi. assistindo hoje. Hoje é muito diferente. Hoje é especial. Hoje, né, é assistindo e teorizando. Teorizando, ó. Depois de assistir todos os 5 Don't Hug Me, I'm Scared. Foda. Não me abrace, estou com medo. Medo, assustado. Muito foda todos. Muito foda. A gente vai assistir hoje um vídeo um pouco mais longo de teoria de Don't Hug Me, I'm Scared. Do 1 ao 5. Não me abrace, estou com medo. O quê? Do 1 ao 5, exatamente. É uma teoria. O cara assistiu todos e fez uma grande teoria. Eu dei uma pesquisada também, dei bastante. Reassisti todos. Caso você não tenha visto, é só procurar no canal. Não é Abrace, Estou Assustado, tem os 5. Tem os 5 então, e agora é teorias. E a gente deu uma pesquisada do Selbit também. A gente vai conversar logo depois do vídeo sobre o que a gente entendeu. Acha. E ainda tem mais um pra sair. Ainda vai ter o 6, que pelo que os produtores disseram é o último. Pra então, fechar mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver como é que vai ser isso aí, ó. 3, 2, 1, play. Já foi, If you ó. haven't seen Don't Hug Me, I'm Scared, I recommend you watch them É first óbvio. before watching this video. Assista. I'll give you a little bit of time to do Se that. você não entende nada. Okay, right, you're back. Awesome. So far, in each episode, it's been a different lesson. The first one was about creativity. But obviously that was not the case, as every time the puppets decided to actually do something creative, the notepad did not like it. É tipo a parte Picture of a verde. clown, É, a she parte do destroys verde. it. One of them chooses green as their favorite color. She says that's not a creative color. The next episode is about time and how you don't have much of it, so you might as well do what you want. But when the puppets actually do something that they want to do, the clock doesn't like that and tells them to follow him and tells them what they should be doing in their time that they have very little of. Even when they question time, the clock does not like that and decides to make a weird noise. Lembro disso. É horrível. It was about love. And about Esse é o mais religion claro, as né? well. Esse é o que A mais lot of people sim. argue that it's just about religion, but no, it's about love mainly. If you check on their iTunes, it says the love song. There was quite a few things in this one, to be honest. Again, it's telling you to think this certain way. In the fourth one, this time it's about computers, and I quite like this one because it starts off with a question. And it's easily a question you could search on Google, but you never get a definitive answer. You could search an actual question on Google and you might never find the answer because there's so much. And when they actually ask, what is the biggest thing in the world, the computer keeps talking about how smart he is without actually answering the question. This starts to change a little bit towards the end as the red guy ends up having his head exploding. Bit of a weird ending. I know the other 3 have had some weird endings to them, but never one that's ended in death of the characters technically. And in the fifth one, this one appears to be about being healthy. I assume that's what it's about. Some people have said differently. I can't remember what the other thing they said, but that's what I'm gonna stick by at the moment, being healthy. If it actually is something different, you can correct me in the comments. That's what the comments are there for, to tell me how wrong I am. And in this one, they start to talk about all the healthy foods, but instead of actually telling you what is healthy and what's not, they just tell you to eat plain foods, plain boring foods, to keep, you know, all bland and boring, tasteless foods, while they are still healthy, I guess, but they're not tasteful. This actually kind of ends up with the chicken being eaten, with a little clever way of saying that food eats you from the inside. Now, in this particular one, it already starts out with the red guy missing. As if the last part you saw in episode 4 actually continues straight on to this 5th one. And in the end of this one, the bird seems to obviously get axed off this time. So ever since this 5th one came out, theories have actually gone absolutely insane in the comments. If you go to the 5th one now, I'm guaranteed the first 5 comments you'll see, 4 of them will be different theories. And some are quite plausible, some rather a bit extreme. So I'm gonna have a little look into this, and try and find a conclusion. So let's look at a couple of reoccurring things in this. First of all, we have a 4th character that actually appears in every one except for the first one, which is the yellow guy's father. In the first one, he is introduced to let everyone know who he is. Ele é muito estranho, mano. His mano. name is Roy, since he seems to have an R on his clothes, and at the end of the credits, it just says, and Roy. And Ever Roy. since then, he seems to appear in every single episode.
somewhere in the darkness. In the third one, he's praising Malcolm with the rest of them. In the fourth one, he lurks in the corner, as the red guy seems to be on the computer. Que horror. And in the fifth one, as lá em the cima, green isso eu guy vi. knocks over the camera, Mano, que you'll horrível, see him velho. lurking over the set, looking down on them. Pretty creepy. And he's the only Olha a character cara that's dele, not mano. one of the three main ones that's been reoccurring in each episode ever since he appeared. Not only that, I'll point out the obvious one that everyone seems to know who's a Don't Hug Me I'm Scared fan, 19th of June. Isso aí eu vi. No one seems to know exactly what this day is, as it reoccurs in every episode. Every episode, it's the 19th of June. No one seems to know why this date is here, but it keeps reoccurring E não é só all the aí, time. não é só aí que ela aparece. Except in Sim, sim. episode 3, there's something slightly Olha lá, different. eles são... It is in the third episode, but on a missing poster. Missing since 19th of June. So these three characters have been missing since the 19th of June. But what year? A lot of people say they haven't been given the year yet. É But in 55. fact, we have been given the year. There is an episode that not everyone has watched, which is the Kickstarter video. And it's an old camera footage of all the characters kidnapped, tied to a chair, Que horror. and they have been threatened to be killed off unless if they give them money for the Kickstarter. But if you look at the date in the bottom right hand corner, it says 1906-55. I'm assuming that that is 1955, meaning these puppets have been missing ever since then, I assume. But why choose that specific date? Well, I've had a look at some other theories, and this guy seemed to point out a pretty interesting theory. He basically went on to tell you that the father was actually the mastermind behind all this, and had actually kidnapped the puppets and killed them. Now they're kind of stuck in this fantasy world where they can't grow up, but yet one by one starts to realize that they are in this world and breaks free and finally gets in peace. Which is okay, but at the very end you seem to see the red guy walking away from the telephone box. Essa parte. Is that heaven? Is that what he's trying to say? I don't really think that's the case. But the one that did really get me is his theory for 1906. On 1906-1955 was Father's Day. Now, who is the character that is constantly showing ever since he aired in episode 2, and is the only character that has a name? Roy. Roy seems to be looking down and watching these guys all the time. Now, that could actually be a good answer. But why 1955? Well, this one, I think I do know. I searched up the TVs and how popular they were in the 50s. The 50s was actually the change in history for television. In 1953, the Queen's Coronation was aired, and lots of people kind of just watched it on their friend's TV. But they liked the TV so much that lots more people started buying it. Not only that, before 1955, TVs only had one channel, BBC. But then in 1955, they had ITV come in, so I think they've picked that year because that was the year lots of people started watching TV and having it in their homes. So what exactly is my theory on Don't Hug Me I'm Scared? Do I think that it's their father that's kidnapped them? Do I think that they've been in a terrible accident and they're in a coma right now and they're all waking up? No. I think it's a metaphor. I believe the puppets represent the different age groups of the children that watch these kid shows. Hence, why none of them have actual names. Ever since then, the children of these age groups have been brainwashed into thinking a certain way. And I think these characters represent the parts of the children's minds that allow them to think for themselves. And they're missing. And they have been missing ever since 1955. So what do I think is happening in episode 4 and 5? I think they're growing up.
Our minds aren't as strong when we're younger, and can easily be distracted by the pretty colours and to not realise what exactly is going on. But as we get older, we come to the realisation it doesn't really help us, and it's mainly just a bunch of colours to distract us. I do believe I'll stick with my theory, although I just feel the Roy's character is a much bigger part and there is something I'm missing. Bom, foi isso. Foi isso, meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. Ó, o que... Vamos lá. Muitas coisas que ele falou eu já sabia, que é a parada da data. Se você prestar atenção... Todos eles têm 19 de junho. Essas datas, mano, essa data, 19/4, ou 1904, tipo, 19/4, junho não, é 6. 6. 19/6, aparece tantas vezes em tantos lugares que é um absurdo. Sim. Claramente é uma data que é pra você prestar atenção. O Roy, pelo que eu dei uma pesquisada, o Roy é um diretor. E é isso que eu pensava, tipo, basicamente no mundo que tá acontecendo. Porque pode ser uma metáfora, mas ainda existe um mundo ali. Sim, sabe? tá acontecendo alguma coisa ali. Ainda tá acontecendo alguma coisa. O Roy tem... Caralho, eu me perdi muito agora, calma. Vai. Tem dois criadores, a série tem tipo dois criadores maiores, assim. Uhum. E esses dois criadores, eu esqueci o nome deles, eles fizeram uma outra série, que é sobre a vida de um cara. Uhum. E parece, e quando começa essa série, aparece no cantinho dirigido por Roy. E aí aparece um gordão com uma câmera, não é o mesmo. Não, mas tem Roy, mas é Roy. É Roy o nome dele. E algumas props que ele usa, sabe? Algumas coisas que ele interage são exatamente as mesmas que aparecem no Don Hagman Scare, tipo uma TV que é idêntica, tem várias coisas que são iguais. O que me leva a crer o quê? Que o pai deles é um diretor, como aparece ali, e ele, tipo, sequestrou eles e tá meio que forçando eles a atuarem num show de criança. Sim. Ele tá gravando tudo, por isso que ele tá sempre no canto, tipo, ele tá sempre olhando. Ele tá sempre pra ver que se tá rolando. Tudo. Ele tá controlando tudo. Mas tem a parada de controle mental também, eles estão sendo controlados claramente, porque... Sim. E toda vez que alguém... O vermelho, por exemplo, o vermelho que é o primeiro que morre, desde o começo, ele nunca quer fazer nada, ele sempre vai contra, tipo, ele sempre se opõe ao que tá acontecendo, ele nunca tá afim de fazer nada. Sim. E aí, quando ele finalmente confronta o computador, ele morre. Tipo, ele vê que é tudo uma farsa. Aí explode a cabeça dele, como se ele tivesse saído da lavagem cerebral, sabe? Aí no quinto acontece a mesma coisa. No quinto também é uma coisa com o verde. Eles estão musiquinha e tal, ele fala, mano... Ele começa a tentar se contradizer com o que tá acontecendo e ele acaba sendo comido lá dentro daquele negócio de controle mental, né? Exato. Acho que tem vários significados juntos numa coisa só, não é só uma coisa. Sim. Assim como ele falou dessa parada com medo de comer por dentro, não tinha pensado nisso, realmente faz sentido. Tem essa parada dos pais ter sido sequestrados. Tem a parada do 19 de junho que a gente não sabe ainda, não foi explicado. Mas vai ter o Don Hagman. O 6 eu acho que vai fechar muito bem. Que é o último. E... Eu tô esperando, tô ansioso. Mas realmente faz muito sentido, porque se você for analisar, os três, eles são... Parece que um é mais velho que o outro, o vermelho é o mais velho de todos. Sim, parece que é o mais velho de todos. E ele tá entrando na fase de rebelde, por isso que ele nunca tá afim de fazer nada. Porque ele é um rebelde, ele tá entrando na adolescência. E aí quando ele decide parar tudo, ele sai, porque realmente ele para de ser controlado. Tá aí, o controle de mente deles é justamente o controle da TV. E é inteligente essa metáfora de crianças sendo controladas, porque é um show de criança. Sim, claramente é um negócio bem infantil ali o que tá acontecendo. Porque isso aí tenta ensinar as coisas pras crianças, né? Isso lembra Muppets, não lembra? Sim. Então, e realmente cada episódio colorido. Cada episódio tá ensinando alguma coisa pras crianças. Shows de criança coloridos são feitos para distrair as crianças e fazer uma lavagem cerebral nas crianças até elas crescerem e não funcionar mais. Sim. Então, acho que eles vão crescendo e o primeiro que azul, cresce é o vermelho. E o azul é o mais novo deles. E é o único que fica. É o único que fica por enquanto. A gente não sabe vamos ver, porque de acordo... Se tá na ordem cronológica, o 4 vermelho morre, o 5 é o verde, sobrou só o 6 seria ele sozinho. Vamos ver. E, mano, realmente, o vermelho saindo da cabine telefônica no 5 é muito, muito estranho.
É muito estranho, porque é ele que tava ligando. E aí que tá, por que ele tava ligando? Não, e não é só ele tava ligando. Ele aparece em vários lugares escondidos naquele episódio. Sim. Ele aparece no macarrão. Ele aparece, tá ligado quando ele tá apontando a casa e tem um corpo? Ele ensina como um corpo funciona como uma casa. Ele aparece numa janelinha dentro da casa. Assim. Tem muita coisa. É porque esse aqui foi uma das teorias, mas tem muitas teorias por aí. Pode pesquisar que vocês vão achar um monte. Só que... Será que o Verde morreu mesmo? Então, não sei. Não sei, porque ele some e no final o azul tava tudo gordo, comeu agora que eu vi isso, realmente faz muito sentido essa parada da teoria de ser fase da infância tudo ser um show de criança que é controle mental das crianças e tá crescendo. Faz sentido 155. O que não faz sentido 155 é o fato de... Existe computador, essas coisas. Existe computador, sabe? Mas eu acho que é só uma metáfora mesmo, tipo, uma ligação, então, só pra ter uma ligação, sabe? Porque é um universo paralelo, vamos dizer assim, só pra ter uma ligação pra ter teorias e ter essas coisas. Mas eu achei muito bom, achei muito boa. Bom. Não, muito bom legal. Mesmo. É muito foda. É bizarro como essas coisas que parecem, tipo, nossa, é só pra assustar. Não é, tipo, tem uma parada muito... não, foi tudo muito bem pensado, não é só uma coisinha e tal, eles só tacam ali. E é muito bem feita essa série. Sim, não, é muito bem feita. Sim, muito... Nossa, o valor de produção é muito grande. Bom, gente, não vamos... Esse é o assunto mais longo da história. Assistindo e teorizando da história inteira do canal. Quando saiu do Hang Me 6, a gente com certeza vai assistir, vai fazer nosso vídeo de teorias final. Então, muito obrigado por ter assistido com a gente. Se você tem alguma teoria ou quer comentar alguma coisa que a gente não comentou, pode deixar aí. Tá aí pra comentar. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo Assistindo. Muito obrigado a todos. Tchau!